Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. 12:01. Olha, uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM. Uma ótima tarde para você que nos vê em vídeo pelo preverfm.com.br. Começamos mais uma edição do Radar. Sempre uma boa conversa para você que tá sintonizado, que tá ouvindo a Prever FM. E hoje o nosso assunto é trânsito. Vamos falar do comportamento do motorista aqui em Botucatu. Botucatu tem registrado todos os anos muitos acidentes. Aliás, na última semana tivemos vários acidentes, inclusive, infelizmente, com mortes no trânsito aqui em Botucatu. E para falar com a gente hoje tá aqui o instrutor Gamito, que treina habilitados também. Ele já esteve o ano passado aqui, mas ele foi chamado novamente porque Botucatu não para de registrar aumento nas estatísticas. Gamito, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por comparecer aqui, aceitar o nosso convite. Boa tarde, Júnior, foi um prazer, né, estar aqui com você. Sabe que a última vez que eu estive aqui em dezembro, teve repercussão, viu, irmão? Teve? Teve, porque eu passava na rua, as pessoas paravam para conversar sobre trânsito, para falar o nosso bate-papo, falar um pouquinho sobre o CNH, lembra aquele tempo? Foi. A gente conversar um pouco sobre isso. Então, agradeço pelo convite, a audiência sua aí é legal, hein, meu? A gente que agradece. Bom, tem muita coisa pra gente conversar aqui, pra gente falar sobre segurança no trânsito, comportamento no trânsito. Então você continua sintonizado em 100.9. Daqui a pouco a gente volta com o Radar aqui na Prever FM. 12:06, voltamos com o Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você que está acompanhando pelo 100.9, receber um instrutor Gamito, correto, instrutor Gamito? Cara, é correto, porque eu sou instrutor também, mas também sou professor, né? Professor formado, Gamito. hein? Eu sou formado, hein? Sou formado e sou professor. Eu falo professor por quê? E quando a gente tem o treinamento para habilitados, as pessoas, eles têm que sair um pouquinho do tema da autoescola e voltar numa realidade um pouco diferente. Então eu falo que sou professor para as pessoas sentirem o quê? Ensinar também é importante. Tá. Então a gente fala professor, mas é questão de... muitas pessoas têm trauma de instrutor, você sabe, né? Autoescola, né? Então, por que isso daí? Cara, às vezes não dá pita o aluno com o instrutor, às vezes fica com trauma de alguma coisa. Já peguei várias pessoas com depressão, né? E uma das coisas que eu senti mudar a nomenclatura para professor foi até legal, porque as pessoas sentem mais à vontade, né? Porque o professor é aquele que ensina, tá né? Ensinando, tá cuidando, né? Cuidando, tá falando, né? Tá ensinando a ABCD do trânsito de novo, como cuidar da embreagem, cuidar do carro. Então, eu sempre rotulo como professor, porque eu tenho licenciatura, né? Em ciência da religião, geografia e história, né? Então, eu sou professor, né? De coração também, né? Ô Gamito, o que tá acontecendo com o motociclista, com o motorista, com o condutor de Botucatu? Somente esta semana nós tivemos vários acidentes, muitos no mesmo local. Por exemplo, aquela subida ali do Vale do Sol, teve 2, 3, 4 acidentes em 10 dias. Dia sim, dia não, a gente tá tendo acidente lá. Dante Del Monte, em vários pontos de Botucatu, carro atravessando esquina, carro atropelando o idoso na faixa de segurança. Estamos sem controle, Gamito? Cara, eu acho assim, Júnior, assim, pela experiência, 30 anos de experiência, né? Assim, no trânsito. Lógico que cada ano que passa, realidades são um pouco diferentes. Então, se pensar Botucatu 2 anos atrás é uma coisa. 2 anos pra cá agora, no atual, já é outra coisa. O que eu tô achando... Mas tá piorando, né? Então, piorando, porque assim, ó, as pessoas perdem o medo de dirigir no trânsito, que é moto. Eu tenho moto. Então, assim, a minha locomoção até a casa dos meus habilitados são tudo de moto. Então, eu tenho, assim, andar sempre pra direita, com calma, entendeu? Beleza. Só que esses caras aí de moto, é uma liberdade que os caras estão sentindo, porque o vento da cara também faz bem, né? E a liberdade de você poder acelerar a moto é importante. Só que o que aconteceu? O cara estão perdendo o equilíbrio do trânsito. Então, o que é o equilíbrio emocional? Potência da moto também faz a diferença. Então, eu preciso entregar uma entrega muito rápida. Então, a pessoa vai fazer barbeiragem na moto, vai colocar você em fria. Então, o que eu tô sentindo, na verdade, o trânsito em Botucatu, ele precisa ser um pouco revisto algumas coisas. Por exemplo, eu achava tão legal antigamente, para ver que isso aí faz não acontecer acidente. Quando tinha aquela moto na frente da faixa de pedestre, lembra? Você colocava ali, porque as motos, elas se posicionam ali e ela sai primeiro. Então, saindo primeiro, dificilmente vai acontecer acidente. O que está acontecendo em Botucatu? As pessoas param do lado dos carros. Então ele fica para no meio de do lado, e fica forçando a situação. Então passa pela direita. Aí você se concentrar ao lado esquerdo, que nós motoristas de carro, você concentra do lado esquerdo, o beleza tá onde? Do lado direito. Quando você sai com o seu carro, qual é a função da moto? Ela vem na sua frente.
Então isso também requer o quê? Que você diminua a sua velocidade e os acidentes aconteçam um pouco a mais. Então o que eu acho que a gente precisa ter em Botucatu hoje? Uma formação melhor dessa condução dos motoristas, né? Porque assim, ó, não é crítica, mas o sistema é assim, do Código Brasileiro de Trânsito e também da autoescola. Quando você sai de uma autoescola, você não sai preparado porque você viu onde é feito lá o trânsito, né? Então a pessoa anda para um lado de direito, lado esquerdo, e aí pega uma moto, o que ela vai? Ela já vai pro trânsito. Só que o trânsito é muito diferente que acontece lá. Então as pessoas não estão preparadas. E as pessoas que estão mais tempo do volante, que na verdade, qual é o causador dos acidentes geralmente? As pessoas que têm mais habilidade. As pessoas estão muito mais tempo do trânsito. Por quê? A autoconfiança também estraga. Então eu falo assim pra mim, Gamito, você é a favor dos comandos da cidade? Eu sou a favor. Eu sou amplamente a favor. Mas ele não coíbe acidentes. Por que não coíbe acidentes? Porque ele vai verificar o quê? Ele vai verificar documentação, a moto tá regular, não tá regular, isso ajuda o trânsito. Mas a condução do motorista não é acontecer lá onde tem o comando. Você percebe que os problemas da cidade, em geral, estão aonde? Nos lugares específicos. Então, assim, a gente tem que ter um planejamento de trânsito, que seria legal, por quê? Porque pra gente coibir esses acidentes no meio do trânsito. Então, assim, a faixa hoje lá em São Paulo, hoje, a gente vai lá muito, né? Uma faixa exclusiva para moto, é aquela faixa da frente para parar as motos. Então isso vai coibindo, porque o que a gente tem que entender em Botucatu? A gente tem que dar um jeito, a gente diminuir um pouquinho essa velocidade das motos. Isso a gente precisa ter em Botucatu. Essas avenidas mais largas, eu não sei que a prefeitura fazer um longo estudo, né? O Rodrigo lá, a Simultânea fazer, tem uma faixa exclusiva para moto, dos lugares mais largos. Isso vai coibir o quê? A velocidade das pessoas. Porque se a gente não tiver essa consciência de tentar diminuir essa velocidade, as motos cada dia mais rápidas, esse negócio de entrega mais rápido, vai acontecer vários acidentes, infelizmente, porque as pessoas não têm o senso, né, da civilização de dirigir. Eu não tô preocupado com as pessoas, tô preocupado comigo para me chegar no meu local. O meu ganho ali. E assim, não é só a motociclista, a gente fala que entrega. São pessoas normais também, que eu percebo, né? Sim. A moto, essas motos aí que fica, né? Você está num lado da via, você escuta o cara vindo lá com a moto, né? Acelerando, escapamento aberto. Então tudo isso faz o quê? O trânsito ficar mais perigoso. Se aquela pessoa pode, por que eu não posso? Entendeu? Muitas vezes eu percebo, eu entendo que parece que é um desaforo pro motociclista ficar atrás de veículo. Então esses dias eu tava na Avenida Santana, ali no semáforo do Zero Queijo, da Santana com a Newton Prado. Fila dupla. Eu tava atrás de um caminhão, então eu tava na esquerda, sim, atrás de um caminhão na subida. Do outro lado, mais 2 veículos. O motociclista veio atrás de mim, ou seja, na Santana já tá em fila dupla, a moto tinha que estar atrás do meu carro. Mas ele não se contentava, ele quis cavar um espaço para ficar na esquerda ali. Passou, raspou a bunda dele ali no meu retrovisor e ficou esperando. A hora que abriu o sinal, era um caminhão, sabe aquele caminhão baú? Não um caminhãozão, um baúzinho assim, não sei, de alguma empresa de gesso, se não me engano. E que tem o retrovisor um pouco mais largo, né? Com a estrutura um pouco mais larga. O abuso foi tanto e o desespero de passar aquele caminhão foi tanto que ele passou. Você não acredita o que ele fez, Gamito? Ele abaixou a cabeça para passar debaixo do retrovisor do caminhão para fechar o caminhão e ir embora. É isso aí. Ele ganhou quantos segundos ali fazendo isso? Não ganha, né? Perde, na verdade, né? Perde, assim, ó, o que eu percebo? Porque, ó, os acidentes que eu tô percebendo. Por exemplo, teve um acidente esse tempo atrás, foi ali na Industrial. Ali aquele cruzamento então, é demais. O que acontece? Provavelmente hoje a gente tem semáforos mais modernos. É um pouco caro, mas ele é um semáforo inteligente. Ele faz você retardar um pouquinho a sua saída do carro para passar. Eu já percebi alguns semáforos, ele sai do verde para o vermelho direto. Ele não passa no amarelo, não dá tempo do amarelo, não fica ali piscando o amarelo para voltar. Então você viu ali. Então o que eu quero contar para você? Eu tava olhando o acidente, os caras parados, um cara na direita, quem sobe, né, que vai pra catedral, e aí o cara chegou, ficou lá direito desse carro. E aí quem bateu veio descendo, né? Então dá a entender que o semáforo tava fechado, o cara que veio da transversal, que era uma moto, né? Ela veio na transversal, né, ali na Djalma Dutra. O cara descendo, a Santana não parou, o semáforo bateu ali. Então o que aconteceu ali provavelmente? Falta de atenção.
O que aconteceu? Pode ser celular, o cara tá vendo o celular, o cara tá pensando na vida. Acontece. Só que me chamou a atenção também, o cara que parou o carro do lado do carro da direita, né, o cara tava à esquerda para seguir reto. Quando você pega a direita, geralmente você vai ter que virar, concorda comigo? Você pega a direita, a pessoa não fez isso. Ela seguiu em frente e cortou a frente desse carro aqui. Então o que acontece? A gente precisa sinalizar melhor a nossa cidade. Então ali tem que colocar uma seta virando para a direita. Não pode deixar a pessoa ir reta, por quê? Justamente um pouquinho mais para frente tem o que ali? Ponto de ônibus. E ali onde acontecem os acidentes. Então você pode ver que nossa cidade, estruturalmente, ela precisa ser modificada algumas coisas, né? Vou dar outro exemplo, só para você entender, para não fugir o raciocínio. Comerciário, aquela avenida no comerciário lá, colocaram mão única. Tá certo? Tá certo. E a avenida larga, você coloca a mão única e tal. A pessoa reclamou, voltou a ser dupla, não voltou? Voltou a ser dupla agora. Quando você vê agora, as pessoas não têm senso de direção. Elas ficam no meio da rua. Então, o que a prefeitura possa fazer? Colocar a faixa contínua ali, né? Ou cortadinha no meio da pista, dividindo os dois lados. O lado esquerdo é quem vem, o lado direito é quem vai para lá, supondo. O que aconteceu? Não faz isso. Vai sofrer acidente ali? Vai sofrer acidente. Porque ali tá no perigo ali. Então, tem uma coisa estrutural da cidade que a gente precisa melhorar, entendeu? E não é crítica, mas é uma construção no trânsito perfeito. E vai demorar para geração futura, mas a gente ficar só pensando, coloca uma lombada, coloca semáforo, e não dá uma educação no trânsito, e não sinaliza corretamente a cidade, vai acontecer isso para sempre, Júnior. Não tem jeito. Porque os carros cada dia tá mais potente, né? Agora, todo mundo que comete abuso, seja na moto, seja no carro, a grande parte, alguns dirigem sem habilitação, né? Mas tem muita gente que não tem habilitação, mas vamos falar para os habilitados, vai? Tá. Eles passaram, fizeram aula, foram aprovados, eles sabem o que é certo e o que é errado. Mas parece que aquela sensação de impunidade está imperando naquela pessoa, né? Sim. Você acredita que é geracional, você acredita que é o meio que a gente vive, que não vai adiantar as gerações futuras, que eles vão ser, como é que eu posso dizer? Tem que tomar cuidado com o termo. Eles vão sofrer a pressão do que é imposto. Não adianta nada um menino bom hoje que ele frequenta uma aulinha de trânsito na escola, mas depois no futuro ele fala, para ganhar dinheiro você precisa acelerar aí o seu carro, sua moto, e não vai adiantar nada toda a educação que ele teve. Cara, eu acho assim, universidades hoje, as faculdades, elas precisam ter uma aula pelo menos uma aula de trânsito, para explicar a realidade, porque a juventude hoje, ela é muito liberal, né? Não é igual ao nosso tempo que a gente chamava a professora de senhorita. Não, hoje em dia não. Hoje em dia a própria educação da casa faz a pessoa ficar meio rebelde, né? Então, se a gente pode fazer isso, a gente tem a liberdade de fazer. Só que o problema de hoje, Júnior, eu acho que na verdade a pessoa perdeu o medo de dirigir. A pessoa tá fazendo o quê? Ela tá assim, se impondo do trânsito, na verdade, o que ela acha. Não é que o trânsito permite. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro pra você entender, e não é uma crítica que eu faço aqui, mas uma orientação pra gente melhorar o trânsito. Por exemplo, a gente de trânsito entrou em Botucatu, concorda comigo? Eu não vejo eles, assim, até agora, assim, por exemplo, que eu tô andando, eu não vejo ele parado fixo em algum lugar. Eles estão sempre rodando a cidade. E o agente de trânsito, ele não é para isso. O trânsito não é para ficar parado em algum lugar, para quê? Para economizar a violência do trânsito. Por exemplo, o celular da cidade diminuiu ou ele aumentou? Na minha visão, ele aumentou. Porque onde eu ando na cidade, eu vejo a pessoa com o celular no coisa. Então, se tivesse um agente de trânsito, vamos supondo, aqui no correio, né, parado um carro, já inibe já a pessoa fazer isso. Se a pessoa tá no outro lugar também, a polícia militar fazendo o trabalho dela, o agente de trânsito também fazer o trabalho dele, vai inibindo as pessoas não correr mais, as pessoas não usar mais o celular. Eu acho que educação também, todo mês precisa ter uma campanha de trânsito, ó, esse mês vamos trabalhar no celular, outro mês vamos trabalhar sobre acidente de trânsito, outros meses a gente vai fazer um trabalho na motociclista, outra vez vamos falar uma moto sobre entregador, porque veículos, entregador de veículos, caminhões, ônibus, isso aí são educações do trânsito que a gente vai melhorando o trânsito, as pessoas vão ter o respeito. O que eu sinto agora então, Gamito, o que você sente? Que as pessoas perderam o respeito do trânsito. Então as pessoas não têm mais respeito, eu não tenho mais respeito pelo Júnior dirigindo, eu quero fazer a minha parte. Então se eu chegar lá em 10 minutos na minha casa, não importa que se eu sofrer acidente, não importa que eu vou deixar alguém mal, não importa que vai morrer alguém, importa que aquilo que eu penso. E a punição também, assim, o menino que morreu ali, né,
no shopping ali. Né? Pô, você vê ali que foi uma assim, velocidade, né? Dá a entender ali, o cara bateu no menino ali, né? A Porsche, né? Foi uma Porsche. Vamos pensar que uma Porsche você acelerou. Essa quando testemunhas uma Mercedes. Mercedes, não. Pô, pega a Mercedes, não acelerando de 1 a 100, pô, em segundos. Entendeu? Então, assim, bateu, meu. Qual é a punição desse rapaz aí? Se for constatado que foi ele o culpado? É muito pouco. Ele vai pra cadeia ali, o cara fica 6 meses e sai fora. Nem isso, né? Se fugiu do flagrante ali. Então sabe? Se bebeu, fugiu do flagrante, depois se apresenta uma semana depois com o advogado. Justamente. Não vai acontecer nada. Vai responder por um homicídio culposo que não tem a intenção, entre aspas, né? E não vai acontecer nada. Estrutural, então. Então, na minha visão, como instrutor e como professor de trânsito, o que eu penso? É a questão estrutural. Precisa, assim, fazer uma análise para onde a gente vai colocar as motos, onde a gente vai colocar os carros, onde a gente vai influir mais no trânsito, né? Aonde que a gente vai colocar nossos agentes de trânsito, né? Então, isso também faz parte. E aí, eu sempre, assim, faz 10 anos, desde a administração do Pardini até agora, eu falo a mesma coisa. Se não fazer, tem o conselho da escola, tem os conselhos da escola, não? Tem conselho da escola, da saúde, tem da saúde. Tem lá do turismo, tem conselho do turismo. Por que não tem o conselho do trânsito, então? Por que não chama o engenheiro, não chama o locutor, não chama outro, um cidadão, um pedestre, um ciclista? Por que não faz uma comissão e começa a conversar sério sobre trânsito? Mas você acha que vai adiantar? Porque tem que chegar na educação do motorista, do ciclista. Se a gente começar a pensar do jeito que você falou, a pessoa quer fazer a lei dela, o que vale é o que ela... Não vai adiantar nada a gente fazer um monte de discussão e o cara ter o mesmo pensamento. Sim, né? Mas a nossa realidade central não é a realidade dos bairros. Eu não sei o que acontece nos bairros, mas a pessoa que está vivendo no bairro conhece. Eu não sei o que está acontecendo na Unesp, mas pessoas que vivem na Unesp sabem o que acontece. Se a gente não tiver um debate amplo e cada um colocar a sua oposição e aquilo que acha melhor na cidade, a gente pode fazer, veio um engenheiro no trânsito aí, supondo, o Ferraldo, lembra do Ferraldo? Veja, Gamito, eu acho melhor a gente fazer aquilo lá. Beleza, Júnior, o que você acha? Eu acho melhor fazer isso aqui. E o pedestre, pra mim essas faixas de pedestre tá legal. Você pegar a opinião de todo mundo e fazer um planejamento 2027, você começa a melhorar o trânsito. Agora, a gente não pode ser herói, entendeu? O vereador Nuno Garcia fez um requerimento pedindo uma audiência pública para discutir a segurança no trânsito de Botucatu. O trânsito como um todo, né? E aí a gente espera que todo mundo vá lá acompanhar. Ou acompanhe online, ou acompanhe presencialmente. Sim. Mas eu acho que realmente tem pouca discussão sobre isso. Então, é que assim, eu vi assim o turismo lá, a gente vê lá o turismo, né? Vai lá, né? Todo mundo briga lá e tal, beleza. Acho até legal, salutar. Mas o trânsito precisa. Porque o gargalo de Botucatu hoje é 7 mortes, né? Vamos fazer só nesse semestre aqui, mais ou menos. Só no primeiro semestre. Era 3 em 2025, primeiros 3 de 25, primeiro semestre, agora tá em 7. Então alguma coisa está acontecendo. Então a gente precisa se unir. Nós, como botucatuenses, precisamos se unir. Não é culpado do FUMES, não é culpado da prefeitura, é culpado sobre todos nós. Todos nós estamos no trânsito, é culpado. Só que a gente precisa, cada um da sua especialidade, trabalhar o trânsito, entendeu? Com ações. Né? Então a gente precisa fazer campanhas, precisa, assim, gastar mais sobre trânsito, né? A prefeitura gastar um pouquinho sobre trânsito, porque a consciência é legal, entendeu? A consciência é legal. Gabi, você é a favor de multar? Às vezes não, mas eu sou a favor de você inibir essas pessoas. Por exemplo, você não anda, a partir de 8 horas da noite, você não anda mais na cidade. Porque você andar, você bate seu carro. Porque os caras vêm 1 milhão aí, pelo amor de Deus, pra fazer entrega aí que... É inacreditável. Se você pegar sexta-feira, 8 da noite e andar Dom Lúcio, Vital Brasil, né, Avenidas do Jardim Paraíso, Floriano Peixoto, Major Mateus, é a loucura. Você tá saindo pra correr risco. Você bate, cara, porque assim, é muito rápido, Júnior. Porque assim, tem pontos cegos do carro. O carro tem pontos cegos. Então você olha assim, às vezes, você não percebe a moto vindo. Só que a moto é tão rápida, cara, que um pouquinho você desvia, você acaba batendo. Incrível que pareça outra coisa, eu vou falar que isso aí é olhando o trânsito. A pessoa tá vindo de moto ou de carro, a pessoa atravessou a frente. Às vezes ela diminui a velocidade, cara. Ela continua a mesma aceleração. Ela não diminui para não bater o carro. É impressionante. A pessoa tá passando, errou. Bom, eu errei. Tô passando, errei. Mas eu venho uma velocidade adequada, eu venho olhando para o trânsito, eu vou conseguir diminuir. Parece que a pessoa não tem essa sensibilidade. Não tem. Ela parece que acelera mais para bater mesmo, entendeu? É uma coisa meio... Me parece que é uma falta de a pessoa não consegue raciocinar. Então eu vou dar um exemplo. Eu sempre tô tentando cruzar
agora não mais, não é mais meu caminho ali, mas eu cruzava ali a Quintino Bocaiúva. Sim. Quando chegava na esquina ali, próximo da Sueli, como referência, né? A visão é prejudicada de quem vai atravessar da Quintino Bocaiúva, atravessar aquele cruzamento com a Costa Leite. Se eu atravesso a placa de pare e vem uma moto em altíssima velocidade, teoricamente falando, o culpado sou eu, porque eu passei a placa do pare. Mas se você pensar bem, não sou eu o culpado. Porque a visão que eu tive naquele momento dava. Aí vem uma moto a 100 km por hora ali. Bem. E daí? Quer ver outra coisa? O culpado vai ser ele. Sim. Falando nessa maneira aí, uma coisa que eu percebo muito no Botucatu, tem um recuo de 5 metros, não tem? Uhum. Mas eu acho que 5 metros, algumas ruas não é legal ainda. Precisa recuar um pouquinho mais. Onde eu vou falar isso pra você? Rua Amando de Barros. Ali tem um... Você desce ali, cara, você tem um ponto cego. Na Monsenhor Ferrari você tem isso daí. Aí eu tô com meus alunos lá, eu falo pra eles, marca o ombro na direção do muro. O ombro está na direção do muro. Se você marcar ali, você consegue enxergar o segundo carro. Aí você tem uma visão. Se você for um pouco mais pra frente, se passar o seu ombro, você perdeu toda a visão. O que você vai ter que fazer? Empurrando o carro devagarzinho até você ter uma visão. Quando você tem uma visão, o bico do carro tá onde? No meio da rua. Então já é uma dificuldade. O que precisaria fazer? Recua um pouquinho mais. Às vezes fazer 5, vai para 8, vai para 10, mas recua. Por quê? Pra gente ter uma noção do trânsito. E isso vai coibir o quê? Acidente ali. Porque ali tá muito gargalo, né? Tá muito gargalo. Então as pessoas vêm, e tem mais um fator também que eu acho meio preocupante lá. As pedestres que vêm descendo ali, por exemplo, ali no Itaú ali, a pessoa entra ali e não vê nada. Ela entra na faixa de pedestre, não tá nem aí. Só que ali tem uma curva para virar, tem pessoas descendo, então falta essa educação, falta esse manejo, né, na engenharia, para quê? Para as pessoas não coibir esses acidentes. E que acontece. Só que eu falo pra você, o que falta mais o que? A orientação, na minha visão, né? Orientação no dia a dia para as pessoas compreenderem, porque é aquilo que a gente sempre vai comentar aqui. As pessoas perderam o sentido de dirigir hoje em dia. Então é acelerar, é chegar no objetivo, é buzinar atrás. Ou tá dando aula pra uma habilitada minha, já faz tempo que ela não dirigia, resolvi ir do comerciário com ela, o cara veio atrás buzinando o percurso inteiro, né? Eu falava pra ela, nem olha pra trás, olha pra frente. Mas isso é o nervo do trânsito, né? A pessoa fica nervosa aí. Então, Júnior, é uma coisa que a gente precisa melhorar na cidade, isso aí. Para coibir acidente hoje, você tem que fazer algumas ações aí para coibir, né? Eu sei que é difícil, eu sei que demora tempo, mas tem que começar, né? O nosso ouvinte, o Rogério, mandou um vídeo, é que eu não consigo colocar o vídeo aqui. Boa tarde, falando em trânsito, olha a imprudência. Contramão na Curuzu. Infelizmente, acho 99% dos acidentes de trânsito imprudência humana. E eu não vou conseguir colocar o vídeo aqui, mas Rua Curuzu, imagino que era central de Botucatu, o cara andando, nossa senhora, você tá brincando. É um polo andando na contramão da Rua Curuzu. É inacreditável. É inacreditável, Benito. Então, mas aí... As pessoas perderam realmente a noção. Sabe que é contramão. Noção. Sabe que é contramão. Não, perdeu a noção. Por isso que eu acho assim, que assim, se o conselho bom a gente vendia, falaram, né? A gente conselho bom a gente vende. Mas se eu fosse dar um conselho hoje para a guarda, para os agentes de trânsito, pro Rodrigo, eu acho que nos horários mais em pico, eles têm que colocar os agentes de trânsito fixos. Por exemplo, vou dar um lugar para você que é perigoso. Eu venho lá no Unesp, quando você vem por cima pelo bairro ali. Você pega de tal, chama ali, você vem ali por cima ali pela rodovia? Pela rodovia. Antônio Butignoli. Isso. Mas depois você pega ali a Dante Delmanto. Ali tá super perigoso. A Dante Delmanto é a via que recebe o maior número de veículos todos os dias. Então, ali você tem que ter ali na rotatória, principalmente, um pouquinho pra frente, você tem que ter um agente de trânsito ali, entendeu? Vai coibir o quê? Abusos, pra segurar um pouquinho o trânsito, entendeu? Pra não ter colisões, entendeu? Aí, a gente vai olhar o que as pessoas estão andando pela cidade. Mas pela cidade, você não multa a pessoa que deixa o carro na frente da guia. Mesmo que a legislação de trânsito fale que você multar o carro na frente da garagem, não é esse o objetivo da cidade hoje. O objetivo da cidade hoje, o que é? Pra gente coibir a violência do trânsito. Então a gente precisa ter esses guardas, né, hoje, coibindo essas violências do trânsito. E como a gente coíbe essas violências do trânsito? Ficando fixo em algum lugar, entendeu? A gente não pode ficar circulando, porque quando a gente circula muito, a gente perde o time, né? O time. Então, a gente precisa melhorar essa questão de estrutura do trânsito, né?
Mas não é culpa da prefeitura, não é isso. Eu não tô colocando a culpa da prefeitura ou do Rodrigo, não é isso. Tô falando é uma junção, né, de forças para melhorar o trânsito. Isso aí é importante. Agora, o buraco, usando um termo popular, o buraco é muito mais embaixo do que a gente imagina. Então, vamos dar o exemplo de Sorocaba. Antigamente, Sorocaba tinha o tamanho de Botucatu. Aí, Sorocaba tinha um centro histórico. Sorocaba expandiu a sua área urbana. Expandiu. Então, hoje é uma das maiores cidades do estado de São Paulo. Botucatu não quer sair desse miolo central. Isso aí. Então são ruas que foram projetadas no século XIX, nos anos 1800, para carro de boi. General Teles, Cardoso de Almeida, Curuzu, ruas que levavam até outros nomes antigamente, foram projetadas para carros de boi, para carroça, para cavalo. Elas continuam do mesmo tamanho, só que com uma frota de 120 mil veículos. E ninguém quer sair. Você abre uma escola, eu quero abrir ali no quadrado escolar. Você abre um restaurante, não, eu vou abrir no centro. A cidade não expandiu, então ela está estrangulada e o nosso trânsito também. É só mais um problema pra gente colocar na conta dessa loucura que a gente tem, né? Porque assim, o anel viário que seria fora da cidade, você vê, ó, você pega ali a ponte ali do Benatel, é muito pouco utilizada. Entendeu? Precisava fazer um trabalho para as pessoas também que foram, vou para o Unesp e pegar por cima, porque daí estrangula um pouquinho aqui o centro da cidade. Isso é legal se você fazer quer ver uma via ficou boa, perto da minha casa, do Joseí ali, né? Viaduto do Joseí. Viaduto Joseí de Lara Carvalho. Quando eu vou pro centro, eu vou por ali. Porque ali é mais rápido, mais tranquilo, entendeu? Mas assim, a gente vai cair, já cai ali do Pedrete, ali já sobe ali, o coisa vai embora. Então são ruas que às vezes precisa se formar melhor, ó. Qual é o trajeto que a gente pode fazer? A prefeitura, né? Tô falando prefeitura porque esse caminho seria, né? Seria mais hábil para fazer, porque as pessoas às vezes não conhecem. Morando 20 anos em Botucatu, a pessoa não conhece que ali, aquela via ali seria mais fácil para você dirigir. Então tem algumas coisas de educação do trânsito, tô falando, pra gente tentar melhorar o trânsito, é isso aí. A gente fazer ações que as pessoas compreendam que o trânsito precisa. E questão dos motoristas, felizmente, não tem como você segurar mais por pouco tempo, né? Você tem que fazer ações que as pessoas compreendam o quê? Que dirigir no trânsito é perigoso, vai acontecer acidente, felizmente vai ter vítimas fatais, questão de trabalho do trânsito também, educação do trânsito, cada um hoje tem uma arma dentro do carro, cada um perdeu hoje o respeito, você xinga o cidadão, você não sabe quem tá do lado, você não sabe que ele brigou com a mulher, não sabe que ele tá separado, não sabe que vai acontecer um suicídio. Então a gente xinga antes de 80, 90, a gente podia xingar, o cara só xingava, né? Hoje não. Hoje os caras saem do carro, pega o extintor de incêndio, quebra seu carro, mete o pé na porta do seu carro. Então a gente precisa ter educação no trânsito. Então isso aí vai fazer fator? Faz. Como faz isso aí? Fazendo ações para as pessoas entenderem que trânsito é para todos. Não é para desestressar, não é para tirar raiva, é uma locomoção que você sai no lugar A e vai pro B com tranquilidade. O Márcio, não é uma pergunta que ele faz aqui, é uma afirmação. Ele falou quase 100% dos acidentes com homens. Eu não sei a porcentagem, a grande maioria com homens, né? Mas também tem muita mulher que comete abuso, né? Tem, é uma parcela mínima, eu concordo com o que o Márcio está falando aqui. A grande maioria dos problemas você enxerga nos homens, né? Tanto que vítimas geralmente é motociclista, homem, né? E não mulher. Eu acho que dessas 7 vítimas, acho que 7 foi homem, né? Que não falha a memória, eu acho. Motociclista é sempre homem. Homem, porque as mulheres, ela tem mais prudência. Mais sensibilidade, isso, mais sensibilidade. Como cuida de filho, elas têm uma coisa paterna, de cuidar do próximo. Materna, né? No paterno, ó. Materna. Então, acaba tendo o materno e o paterno junto. Isso. Nossa, é materno. E o homem é ser mais burucutuzão, entendeu? Né? E consertar as coisas em casa. Então, ele acha que a mulher, a pessoa xinga ele, ou ela, né? Ela, principalmente, minha mulher, um dia ela me contando que ela veio aqui, a pessoa começou a xingar ela no trânsito. Mas ela, minha mulher é muito tranquila, ficou olhando pro cara, não falou nada, porque ela assustou. Eu não esperava isso do cara, ela nem viu o que ela fez, mas o cara chegou, meteu o fundo nela lá, mas ela ficou na boa. Se fosse um homem ali, no lugar dela, o que fazeria? Ia responder. Entendeu? Então, acho que aí a afirmação do nosso ouvinte aí é isso aí. Então, acho que a mulher, ela é mais prudente. Ela tem mais
receio de fazer as coisas erradas, ela usa mais a prudência do trânsito, né? Porque é ser materna, né? Cuidar. O homem já não. O homem já pega e quer resolver tudo na ignorância. Então isso que a gente precisa melhorar. Então se a faixa etária ali é homem, então a gente precisa melhorar o que está acontecendo, entendeu? Então fazer uma boas palestras aí nas faculdades, entendeu? Coibir ali os acidentes, o Milanese, né? O rodoviário, eles colocavam uns vídeos lá no CFC, não sei que tem esses vídeos aí, né? Os caras lá, um braço para um lado, perna para o outro, e essas coisas sensibiliza. Ah, mas hoje não pode mais, né? Porque hoje não pode. Mas, eu lembro que em 92, não sei que ano você nasceu. Um pouco antes disso. 92. Não sei que você lembra do Israel Biral, do Jordano Biral, que tava lá na Vital Brasil com uma CB 400. Eles bateram, eles morreram, né? 5 de abril de 92. Foi um vizinho de casa. Então perdemos dois amigos ali. E ali marcou uma história. Sabe por que marcou uma história? Porque essa moto que eles bateram era emprestada de um outro amigo. E a gente estava muito triste, né? Um dia conversando embaixo de uma árvore lá na Vila Maria. E o pai desse cara que prestou a moto, né? E ele chegou para nós e falou assim: olha, um dia se você quiser correr um pouquinho, vai numa estrada, né? Vai na estrada, porque lá na estrada você pode correr um pouco, naquela época, né? E vai lá, solta sua energia lá. E aí aquilo vai como uma história, cara, porque assim, então hoje eu corro, o carro não corro, cara, porque assim, eu fico pensando o que pode acontecer comigo, entendeu? Assim, posso bater um carro, e já saí em várias situações de acidentes, vários mesmo, de moto, esse dia mesmo. Eu dei seta, porque assim, as pessoas vão entrar na rotatória, a pessoa dá seta pra direita, não é isso? Quando vai entrar, né? Entrar da seta pra direita e tal, e vai embora. Eu mudei uma metodologia aí já faz um ano, que eu falo para meus alunos da seta para a esquerda, né? Então, quando entra numa rotatória, você entra dando seta para a esquerda, né? E quando você for sair, você dá seta para a direita. Seu pagamento, você não vai entrar para lá? Não, eu não entro para lá. Eu entro já perto do canteiro, né? Então, se a moto vem atrás de mim e dou seta para a esquerda, ela não vai passar eu pela esquerda. E esses dias que eu tava dando aula com uma aluna, e eu falei pra ela, dá seta pra esquerda, né? Minha aluna, por que dá seta pra esquerda? Porque o carro tava na frente, tava dando seta pra direita. Uhum. A moto veio de trás, cara, isso é brincadeira. A moto veio de trás, ela passou nós pela direita. E ela entrou, cara, no lado esquerdo do cara, porque o cara tava dando seta pra onde? Pro lado direito. Então, o cara achou na moto que o cara ia pra onde? O cara ia pra direita, mas na verdade o cara tinha dado seta pra esquerda. Só que a moto entrou e ficou, sem brincadeira, Júnior, ficou entre o carro e o canteiro, o carro passava minha unha lá, velho. Assim, foi por pouco, o cara não bateu feio ali. Então são umas ações do trânsito, pode ser bem mais explicado, entendeu? Umas coisa mínima que vai melhorando o trânsito. Então é assim, falta essa conjuntura de boas explicações do trânsito. Infelizmente, falta o beabá do trânsito de novo, né? Olha, o assunto vai render. Daqui a pouco a gente volta falando mais sobre trânsito aqui no Radar da Prever FM com o professor Gamito. Se você tiver dúvida, se você quiser participar, pode mandar seu WhatsApp aqui 3440-1009. Daqui a pouco a gente volta. Radar Prever FM. 12h42, voltamos com o Radar, sempre uma boa conversa para você aqui pelo 100.9 da Prever FM, conversando hoje com o professor Gamito, falando de comportamento no trânsito de Botucatu. Ô Gamito, esses dias nós tivemos uma sequência de acidentes ali naquele corredor que a gente conhece como a subida do Vale do Sol. Tivemos 4 ou 5 acidentes, um pouco mais de uma semana. Aqui você acredita muito acidente rigorosamente num mesmo local? Ali pode ser vários fatores, mas o que mais me chama atenção ali pode ser que seja a sinalização. Acho que ali a gente precisa ter a melhor sinalização ali horizontal, da vertical ali. E ali, cara, é duro que as pessoas ali, eles não têm uma visão, né? O que eu posso fazer, eu não gosto pra você, Júnior, que me chama muita atenção chama uma palavra, cara, que as pessoas me perguntam do treinamento, chama leitura de trânsito. Sabe o que é leitura de trânsito, não? A pessoa lê o trânsito, né? A pessoa saber o que está acontecendo à sua frente. É como um jogador de futebol que faz a leitura do campo. Justamente. Ali. Então a gente fala assim, você olha o capô do carro, você olha no meio da rua ou lá pra frente. Se você olhar lá pra frente, você vai ter toda a visão ampla de tudo que está acontecendo ao seu redor. Então tudo que está entrando, tudo que está saindo, então você tem uma visão melhor. O que eu acho que acontece naquele local, as pessoas olham o capô do carro, entendeu? E aí dá os acidentes que tá dando lá. Mas para mim a sinalização, às vezes a fiscalização, eu lembro que eu falei pra você,
Se você sabe que ali é o local que tem muita gente, se você fez acidente, você tem que colocar ali um agente de trânsito ali. É que ali já é rodovia. Rodovia, né? Então, um guarda, né? Conversar com a polícia rodoviária, deixar ali. Mas porque geralmente os acidentes acontecem que hora? Mas vê onde que tá sendo acidente direto? Na Caia ali também, né? Ali na subida da Caia, ali, né? Impressionante, porque ali, pô, ali se você anda com o carro ali, você não sabe o que acontece ali. Porque, cara, ali é, assim, não tem muita dificuldade, entendeu? Só que o que acontece? Quando você tá em curva, você breca ou você acelera? Eu entendo que tem que acelerar. Justamente. Para você, pro teu carro não ficar bambo. Perfeito. Né? O que a pessoa faz? Ela mete o pé no freio. Metendo o pé no freio, ela sobe a roda, né? Quando ela bate de novo no asfalto, ela já vem torta, né? Então, onde acontece o quê? As capotagens, né? As pessoas perdem o controle. Então, 90% de capotamento do carro é isso aí, meter o pé no freio e já era. Aliás, antes que alguém fale, mas vai chegar, meter o louco na curva. Não, você tá vindo numa velocidade compatível. Você tira o pé um pouquinho. Pouco antes, tira o pé e na curva você acelera, porque o teu carro tá equilibrado. Aí você tá vindo com o carro, eu falo assim, pô, distância regulamentar do carro da frente. Eu percebo, esses dias, só quando perdeu o raciocínio, eu tava vindo sentido Piracicaba uma vez, ali pelo Santa Maria da Serra. Tá. Aí, cara, tem um carro lá, o cara me passou e o cara foi na minha frente. O cara, colou atrás do caminhão. Aí colou mesmo. E aí o cara queria ultrapassar. Então o que ele fazia? Ele dava uma olhadinha e ia. Dava uma olhadinha e ia. Aí eu tava com a minha esposa e falei assim, se ele fica aqui onde eu tô, ele já dá uma olhadinha ali, ele já entra com uma velocidade adequada com a via, porque assim, dá seta pra esquerda. Quando você chega no meio do caminhão, você já dá seta pra onde? Pra direita. E aí no retrovisor de dentro, você espera o caminhão aparecer ali. Tá. Se o caminhão apareceu ali no retrovisor de dentro, você já pode entrar no diagonal, voltando pra pista. O que esse cara fez? Ele saiu, aí até ele pegar velocidade para ultrapassar o caminhão, já vinha um carro ao contrário. Então ele não conseguiu completar toda a entrada ali. O que o cara fez que estava ao contrário? Foi para acostamento. Então ele jogou no acostamento e o cara conseguiu passar e foi embora. E aí eu tô conversando com a minha mulher, eu vou ultrapassar, mostrar pra minha esposa também, que ela dirige, vou mostrar pra você. Pegou uma reta, entrei, dei seta, já saí mais embalado, fui embora, passou no meio do caminhão, dei seta, olhei o retrovisor, voltei com tranquilidade. Só que as pessoas perderam a noção. Então ali no Vale do Sol, às vezes a pessoa perde a noção ali, entendeu? Então a brecada muito brusca, entendeu? A falta de sinalização, a entrada diagonal também, falta essa entrada diagonal e a velocidade excessiva muitas vezes, né? E ali tá aqui 80 por hora, às vezes eu tô ali com o carro dando volta ali, o nego passa 120, né? Viu? Essa questão de fazer a leitura do trânsito, não que eu seja um exímio motorista, sim, mas é que a gente vai ganhando cancha, né? O tempo vai passando. Esses dias você falou a descida da Caio, né? Ali naquela descida da Rondon, tinha um caminhão, né? E uma menina passou, a menina estava na minha frente, ela passou o caminhão. Só que eu vi que ela não tinha uma velocidade muito forte. Eu falei, essa menina na descida, ela vai parar na frente do caminhão. Não pode. O caminhão não vai ter freio, o caminhão estava carregado. Eu falei assim, eu vou diminuir. Eu vou entrar atrás desse caminhão, porque se eu for passar ele também, ele vai entrar pra esquerda. Ele não vai se importar se eu tô lá, porque senão ele vai levar aquela menina de arrasto. Mas não deu outra. Foi pra esquerda. Eu esperei, eu falei assim, ele foi pra esquerda. Aí eu vi a menina, você percebia que era uma menina nova. Então ela não conseguiu ter a leitura e falou, se eu passar esse cara vai me comer ali na descida. E come mesmo. E come. Porque não tem como. Graças a Deus eu tive a leitura e falei assim, ele vai fazer isso. Leitura. Eu esperei. Porque assim, a gente tem, o grande problema sempre fala assim, nunca vai acontecer conosco, né? Acontece. Assim, não pode dar sopa pra passar. Caminhoneiro, caminhão, cara, não tem como parar. Eu vou na Dutra ali, mas minha filha mora ali em Cachoeira Paulista. Dutra a gente vai ali, a gente percebe, o cara não tem dó. Nem aí. Não tem dó, porque assim, não tem outra coisa. Para no semáforo, né? Eu já vi esses dias um caminhoneiro no vídeo, até foi legal, até mostrei para um aluno um dia. O caminhoneiro parado lá em São Paulo, num pare de semáforo semafórico, né? O cara da moto veio, o que ele fez? Ele parou na frente do caminhão. Aí o motorista falou assim, não tem ninguém. Ele falou, mano, não tem ninguém, né? Não tem ninguém aqui na minha visão, não tinha mesmo. Aí ele pegou, ele se levantou assim, colocou a câmera assim, o motoqueiro embaixo dele. Entendeu? Ele falou assim, ele contando lá. Eu não tenho visão que tá na minha frente, embaixo de mim.
eu tenho visão na minha frente. Então, muitos acidentes acontecem isso. Você vem e para na frente do caminhão, o caminhoneiro não tem visão da frente, porque é muito alto. Então, ele viu esse motoqueiro porque ele viu que o motoqueiro entrou. Se ele não tivesse visto, ele passava por cima. Ele falou pra nós. Ele falou no vídeo dele, eu passava por cima. Então, são noções ali, entendeu? Então, voltando a esse caso, então a imprudência, velocidade muito alta, entendeu? Brecada muito brusca, porque assim, qual o conselho que eu dou pra turma do trânsito? O que você faz numa cidade, você não faz na rodovia. É totalmente diferente. Completamente. Você tem que mudar o chip. Eu falo para meus habilitados, muda o chip. Completamente Entrou diferente. na rodovia ali, muda o chip, entendeu? Porque assim, o que você faz, você breca ali, você faz um monte de coisa na cidade, e na rodovia você não vai fazer. Você vai entrar diagonal, você vai dar seta antes, vai manter uma distância razoável do carro da frente, vai ultrapassar com segurança, vai voltar com segurança, não vai brecar, vai dar uma velocidade adequada com a via, porque tá falando assim, ó, corre 110, você vai correr 110? Não precisa, corre 100, 80, 100, 80, 180, mantém uma média, mas você vai. Então, isso é formação. É isso que a gente precisa, assim, para melhorar a cidade de Botucatu. As pessoas não entenderam o que é dirigir ainda. A pessoa monta num carro, ele acha que aquilo ali é uma arma que ele pode fazer qualquer coisa. Então, parei no comando lá, multaram eu. O cara não tem vergonha na cara, porque se já multaram, porque alguma coisa errada tem, né? O cara persiste de novo e vai e faz a mesma cagada. Entendeu? Semana passada, eu entrevistei aqui o Major Kleber, que é comandante, está comandando o 12º Batalhão da Polícia Militar agora, e o Capitão Island, que está na primeira companhia. E eles falaram eles fizeram ali na Rafael Laurindo, que é outro ponto crítico ali, né? E o cara passou com o carro e o carro foi apreendido. O cara passou, não sei o que ele fez lá, pegaram, apreenderam o carro dele, ele foi pra casa. Não contente, embriagado, ele pegou a moto e passou no comando de novo. Aí o cara foi preso. É isso aí. O cara foi preso, quer dizer, tem gente que procura, né, Gamila? Procura, porque assim, eu falo pra você, Júnior, se a gente não tiver essa educação do trânsito, o que Botucatu falta? É incrível que pareça, parece beabá, né? A gente não tem o beabá do trânsito, Botucatu. Não tem o beabá. Então, placas é legal se você fazer, comandos educativos é legal se fazer, parar os carros, os caras no abuso sem ser comando. Eu acho legal isso aí, por exemplo. O escapamento aberto ali, porra, meu. Lembra lá perto da minha casa, ali no Jardim Paraíso, ali, o cara não tava empinando moto ali, 2 horas da manhã. Não, pô, o cara perdeu o senso, né? Ali na Rafael Laurindo, o cara ficava pinando a moto lá 2 horas da manhã, eu moro lá nos Altos Paraísos, escutava o cara, velho, de madrugada. Minha mulher falou, nossa, o que é isso? Aí, mas não era só um. Então, não, eu tô supondo. Não, parece que os caras não têm senso. Não tem senso, passa entendeu? Longe. Então eu falo assim, pô, não tem impunidade, então eu posso fazer o que eu quero. Eu faço o que eu quero, se a polícia me parar, prende a moto, vou lá, retiro a moto, entendeu? Eu faço de novo e não tá nem aí, entendeu? Então, outra coisa, eu falo pra vocês, antes minha sogra falecer, 2, 3 meses atrás, a gente fomos ali ver aquela represa, domingo à tarde. Tá. Represa. Cara, sem brincadeira, acho que tem umas 30 motos ali. Ali indo pro véu de noiva, né? Cara, os caras empinando ali, eu vinha de carro, cara, eu achei que o cara não ia desviar de mim, velho. O cara tava empinando, o cara veio em cima de mim. Eu falei, minha mulher, não vou tirar o carro, vou ficar aqui quieto, porque se eu vou pra direita, o cara desvia, vai pra direita, bate nós dois, eu fiquei quieto. E o cara veio, só viu o motorzão na moto, assim. Aí ele abaixou e desviou e tirou sarro da minha cara ainda. Entendeu? Então assim, aí... É revoltante, né? Não dá vontade. Assim, eu não culpo quem tem vontade. Não é pra fazer isso, pelo amor de Deus, gente. Mas eu não culpo quem tem, fala assim, mas esse merecia tomar um tombo, né? Justamente, porque assim, daí não aconteça nada de mais grave, mas pra aprender. Aprender, porque assim, a gente para muitas vezes os motoristas bons, né? Assim, motociclistas bons. E a gente deixa pra trás aquelas pessoas que não estão trabalhando no trânsito. E você sabe que vou usar um termo meio pejorativo, né? Você conhece quem é o cara barra pesada, porque é sempre os mesmos. Você anda no centro da cidade, aí você vê que os motoqueiros que fazem abuso sempre os mesmos. Não é difícil você contar um diferente, mas se aquele cara faz isso e não é punido, quem vai ensinando atrás vai dizendo o quê? Se o fulano lá eu posso fazer que faz, eu venho também, vou fazer também, entendeu? Então assim, e vira uma cascata, né? Cada um fazendo. Então essa educação do trânsito que eu falo pra você, é juntar pessoas, né? Pra você ver, eu tô falando aqui, mas não vivo a realidade
das pessoas que é motoboy, né? Eu não vivo, assim, eu vejo. Mas se você tivesse um conselho do trânsito, isso que eu falo pra você voltar lá naquele assunto, se tivesse um conselho do trânsito, um motociclista ali, que é entregador, fala assim, ó, a minha realidade tá nisso aqui, você vai compreender mais ou menos o que o cara pensa. Você vai entender o que é entregar, entendeu? Então o que a prefeitura tem que fazer, então? Ajudar essas pessoas a chegar mais rápido no trânsito, sem sofrer esse acidente, entendeu? Ah, o taxista, o Uber mesmo. Onde eu peguei um Uber, o cara tava reclamando. Falei, cara, é difícil dirigir em Botucatu. O cara acho lá de São Pedro, né? Ele veio aqui. O cara, é difícil, ele falou, cara, aqui em Botucatu é difícil. Não é pra amadores. Só que não é pra amadores, cara. Aqui, assim, eu assusto quem aqui. Porque aqui é difícil. Difícil. Você dirige aqui, você tá habilitado a dirigir em qualquer coisa. Dirige, cara, dirige. Assim, então, é assustador o negócio. Então, o que eu acho? Mesmo que a audiência pública venha, porque muita gente não vai à audiência pública. Mas é legal chamar as pessoas para conversar, montar um aconselho ali, junto com o Rodrigo. Se eu fosse engenheiro, se eu fosse um cara do trânsito, né, da prefeitura, a primeira coisa que eu montaria eram pessoas perto de mim. Ô Júnior, o que você tá se achando lá na Vital Brasil? Ô Gamito, Vital Brasil é isso, pô, isso aí você acha? Pô, eu pegava outra pessoa, o que você tá achando então da engenharia da cidade? Pô, Gamito, tá ruim a engenharia. Precisa colocar, acho, uma lombada ali, mudar o semáforo. Aí se colocaria quem? Chamava o capitão. O que você tá achando da cidade, capitão? Que tá entrando novo aqui, o major aí. Ô, Gami, tô vindo lá num tal lugar que era... Lá a realidade era diferente, entendeu? O que a gente pode implantar aqui dentro do trânsito de Botucatu? Ó, lá teve uma assim. Então, pô, cada um desce um. Pega lá o vereador, o Nuno, né? Chama lá que ele tá preocupado com o trânsito. Ô, Nuno, o que você tá achando na cidade? Qual é a questão legislativa? O que estão querendo fazer fora a lombada? Ah, Gamito, mas tô querendo fazer isso. Aí, cara, você junta tudo isso e você faz um planejamento de trânsito, porque se você não fazer planejamento do trânsito, a gente vai voltar outro ano e falar a mesma coisa sobre trânsito, a gente vai outro ano, a gente precisa ter planejamento. E assim, infelizmente, cara, a gente tá empurrando, por isso que eu falo também, uma crítica construtiva, a gente não colocar uma secretaria de trânsito na cidade e ficar na zona lá, né? Ficar suposto só com uma subsecretaria, o departamento, não dá certo, porque essas verbas também não vêm, né? Então precisa ter verba, cara, precisa ter verba para fazer a manutenção das vias, né? Dos semáforos, né? Dos semáforos, né? Colocar essas faixas aí que tem que colocar divisão de pista, entendeu? Tem que fazer aquela recuo de moto, né? Deixar a moto entrar, assim, estudar umas formas que a gente possa mudar, né? E aí você ajuda, fazer faixa exclusiva para moto em alguns lugares já, pode fazer. Por exemplo, aqui na Brás de Assis, né? Dá pra você fazer um teste, dá pra você fazer em lugares, umas vidas mais largas aí. Coloca essa faixa de motos, né? Sentido, pra ver que as pessoas diminuem essas velocidades ali pelo meio. Então, dá pra trabalhar, dá pra ajudar a construir um trânsito melhor, né? Bom, o assunto renderia o dia todo. O Gamito, no teu Instagram tem bastante conteúdo, né? Tem, cara, a gente tem lá o Gamito Treinamento para Habilitados, né? Gamito Treinamento para Habilitados. A gente faz ali alguns vídeos ao vivo, né? Eu gosto de fazer o vídeo ao vivo para mostrar que ao vivo, quem faz bem faz ao vivo. Você não filma, né? Você não filma dirigindo, né? Não, todo ladinho ali. E quando eu filmo geralmente, meus habilitados já estão no processo de finalização. Tá, é você que filma eles. Aí eu falo assim, posso filmar? Pode. Aí a gente vai em algumas ruas e mostra a dificuldade deles andando pelo trânsito. Legal. Né? Então aí ele, assim, fica contente, porque eles falam assim, pô, como eu comecei, né? Eu falo assim, que faz o carro andar. Então a gente tem parar, né? Controlar, olhar, então a gente tem umas técnicas lá, a gente vai conversando e dentro desses vídeos a gente faz isso, né? A gente mostra como que é o treinamento para habilitados, que é totalmente diferente que numa autoescola. Se você tá com o smartphone aí, não dirigindo, coloca lá Gamito Treinamento para Habilitados. Gamito, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. Cara, obrigado por você, viu? Eu como corintiano, sofredor. O rapaz não lembra disso. Eu sei que eu sou sofredor. Então, quando a gente sofre no trânsito, como corintiano também. Eu não sei se eu sofro, se você sofre mais, o seu como São Paulino, que tô mais depressivo agora. Mas estamos nós dois juntos quase aí, né? No mesmo barco, praticamente. Né? Mas assim, quando a gente vem aqui, né, pelo convite, a gente vem mais a questão de ajudar a cidade a crescer, né? Crítica, né? Ajudar. Porque a gente é cidadão, né? Eu sou botucatuense, nasci aqui, vivi todas as realidades, né? Comecei a dar aula em 96, né? Tempo, hein, Gani? 30 anos de 30 anos, professor. Daí comecei, depois montei o treinamento para habilitados, fui examinador de trânsito também no Detran, então a gente tem uma experiência vasta em todas as situações, para quê? Pra gente compreender que a cidade não vai melhorar do dia pra noite. Não. Não é miojo de 3 minutos ser melhor, mas é um processo
que você possa fazer aí para 10 anos aí, chega, pô, Botucatu, o índice de acidente diminuiu muito. Por quê? Porque teve essa visão, porque quem trabalha contratando empresa para ajudar, mas é muito caro. Mas você pode pegar o próprio cidadão, que o custo é zero, eles possam contribuir para o trânsito. Beleza, meu irmão? Maravilha, Gamito. Obrigado, viu?